Mexi aqui no microfone. Aqui, né? Então, hoje nós vamos ter a nossa palestra. Vou falar um pouquinho a respeito da doutora Michele. Ela é da Viveste e nós a convidamos para essa palestra sobre herpes zoster, né? Então, a doutora Michele, ela possui graduação pela Universidade do Grande Rio, né? Ela fez residência em pediatria e infectologia pediátrica no Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, mestrado acadêmico em pesquisa aplicada da saúde da criança e do adolescente, pediatra na unidade de internação do Hospital Rio Dor, rotina de serviço de infectologia pediátrica e CCIH do Hospital Municipal Jesus do Rio de Janeiro, né? A partir agora de 2018, ela está em São Paulo, pediatra no pronto-socorro infantil do Hospital Sabará e Samaritano no Hospital Beneficência Portuguesa. Aprimorada em transtornos alimentares no Instituto de Psiquiatria da USP em 2022. Atualmente, ela atua em consultório de pediatria e patologia pediátrica. Ela é assistente do Hospital Universitário da USP e consultora médica na empresa BIP. Essa empresa que é de serviços laboratoriais, vacinas e infusões, né, doutora? É isso mesmo, Isso. né? Tá. E no consultório de pediatria e infectologia pediátrica. Então, ela vai falar hoje sobre a herpes zoster, o que é a doença, nossos cuidados necessários, as possíveis complicações, em especial para pessoas acima de 50 anos. E também vai falar um pouco sobre a vacina, tá? Vamos aproveitar essa palestra que eu acho super importante, interessante. E quem tiver perguntas, pode fazer através do chat, ok? E aí depois ela responde, tá bom? Doutora Michele, muito obrigada pela sua presença, agradecemos muito e fique à vontade. A joia. Eu que agradeço pelo convite, e já agradeço pela presença também, que estamos aqui já no início do fim de semana, né? E como a Marilza disse, eu sou pediatra, infectologista pediátrica e sou do Rio, mas moro em São Paulo desde 2018 e desde então estou na BIP Saúde como consultora médica. Hoje a gente vai falar desse tema que é o herpes zoster, que uma das doenças imunopreveníveis, ou seja, é uma doença que é prevenível por vacina. E embora a gente saiba que a vacina ela não vai ter uma proteção, né, 100% para evitar a doença, mas a gente consegue muito reduzir a chance da doença existir e, principalmente, reduzir a chance de ter complicações, sequelas, como acontece, por exemplo, no herpes zoster. Então, vou passar aqui. Eu tinha testado, Maurício, eu estava passando, mas agora ela não passou. Não sei Eu vou falar com a Edna se para teve verificar em alguma qual. coisa. Mas eu Doutora, a senhora coloquei. precisa tirar a apresentação e colocar novamente. Pode ter travado aí a sua Será? apresentação. Sim, Tá. Isso. agora foi. Tá joia. Então vamos lá. Então, muita gente não sabe, mas o herpes zoster é causado pela reativação de um vírus
que é o vírus varicela zoster, na verdade, que não tem nada a ver com o vírus herpes, né? É o vírus varicela zoster latente. Então, esse vírus, a infecção pelo varicela zoster, pode causar duas doenças. Uma é uma doença que a gente conhece bem, que é a catapora, a varicela, que resulta de uma infecção primária por esse vírus e é caracterizada por umas bolinhas, que são lesões vesiculares, que depois evolui para vários estágios de desenvolvimento. Ela pode acometer o corpo inteiro, principalmente a face e o tronco. Já o herpes zoster, que também é causado por esse mesmo vírus, ele resulta, na verdade, da reativação desse vírus que fica lá latente, adormecido, e ele pode ficar adormecido por décadas. E quando ele então reativa, gera uma erupção, um rache vesicular, que também são umas bolhas, umas bolinhas, geralmente unilateral e que gera uma dor e isso pode acometer em um ou mais dermátomos, e eu já vou explicar o que que é um dermátomo mais para frente. Então, só para ilustrar, a gente tem essas duas doenças possíveis decorrentes deste vírus, a varicela, que é a infecção primária, e o herpes zoster, que é a reativação, então, do vírus latente. Não é uma doença rara, um a cada três indivíduos podem desenvolver um herpes zoster durante a vida, então é uma prevalência relevante. E a incidência, a chance de acontecer a doença aumenta com a idade. A gente vai ver o porquê mais para frente. Então, aqui é só para ilustrar. Esse vermelhinho é o herpes zoster e o azulzinho é uma complicação do herpes zoster que eu vou explicar mais para frente. Mas aqui eu quero mostrar só o vermelho, né? Que é a incidência do herpes zoster que aumenta principalmente a partir dos 50 anos de idade. Então, como eu já comentei, como essa incidência aumenta com a idade, um fator de risco importante é exatamente a idade. Então, a história natural do herpes é influenciada pelo estado imunológico do indivíduo. E por que isso, né? Na verdade, à medida que a gente vai amadurecendo, o nosso sistema imunológico ele vai funcionando, vamos dizer assim, um pouco menos. Ele vai acontecendo um fenômeno que a gente chama de imunossenescência, que é um comprometimento natural relacionado à idade, que é diferente de um imunocomprometimento por uma doença específica ou por uso de uma medicação que leva a um comprometimento da imunidade. Mais ou menos 50% das pessoas que chegam aos 85 anos vão ter um episódio de herpes zoster, né, durante a vida. E aí, aqui, mais reforçando o que eu já falei, o declínio da imunidade que está relacionado ao amadurecimento, ao aumento da idade, também aumenta o risco do herpes zoster. A gente tem esse aumento, né, principalmente a partir dos 50 anos, e indivíduos que têm um sistema imunológico comprometido por outras condições apresentam um risco ainda maior também de ter o herpes zoster. Como que transmite, né? A transmissão do vírus varicela zoster ocorre ou por transmissão aérea ou por contato direto com as lesões ativas do herpes zoster, que geralmente tem uma transmissibilidade maior quando elas estão num estágio inicial de vesículas ou pequenas bolhas. Quando ela vai ficando na forma de crosta, isso acontece ali depois de 7 dias, mais ou menos, da doença, é o momento que não está mais transmitindo o vírus. E como ela se manifesta, né? Uma pessoa que tem herpes zoster, o que que vai ter de sinal e de sintoma? Existem dois sinais e sintomas que são os mais frequentes, que é a erupção ou rache cutâneo e a neurite aguda, que é uma dor na região ali da inervação. Então, essas duas manifestações, a erupção cutânea e a neurite aguda, é o que mais acontece, são os sinais mais prevalentes numa pessoa que tem o herpes zoster. Uma minoria dos indivíduos vão ter sintomas sistêmicos, dor de cabeça, febre, mal-estar, fadiga, isso tudo pode acontecer, mas é mais prevalente ter mesmo a lesão ali cutânea e a dor
relacionada a essa lesão cutânea. Essa erupção cutânea, ela começa então como umas bolinhas vermelhinhas que a gente chama de pápulas e acomete, é muito característico acometer o que a gente chama de dermátomo, que é uma região do corpo que segue ali a mesma inervação. Aqui eu botei essas imagens só para ilustrar, e essa aqui que é uma foto de um indivíduo com um herpes zoster, como ele vai seguindo ali uma linha específica e geralmente acomete um lado só. A gente vai ver mais para frente que pessoas que têm um comprometimento da imunidade por alguma doença ou por uso de alguma medicação, essa manifestação clínica pode ser um pouco diferente e mais difícil também, né? Acaba sendo um desafio maior o diagnóstico. Essas lesões, então, elas começam com umas vesículas que vão se agrupando até formar a pústula, que é essa lesão que tem um conteúdozinho meio amarelado dentro, que é como mostra a foto. Em pessoas que não têm comprometimento da imunidade por doença ou por uso de medicação, essas lesões elas tendem a melhorar em 7 a 10 dias, evoluindo para crostas, e aí elas não são mais, não infectam mais, né, não transmitem mais, mas pode acontecer uma alteração na pigmentação da pele e uma cicatrização que pode persistir por meses ou até anos após a resolução da doença. E a segunda manifestação comum, então a primeira foi a erupção cutânea, a segunda é a neurite, que nada mais é que uma dor na região daquela erupção cutânea. Então, acomete a maioria dos pacientes, mais ou menos 75% dos pacientes vão apresentar. Essa dor pode ser uma dor constante, pode ser uma dor que vai e vem. Muitos pacientes descrevem uma sensação de uma queimação, ou como se estivesse ali latejando, ou tendo uma pontada. E às vezes, essa sensação de queimação, de latejar, pode preceder as lesões na pele. Às vezes isso acontece 1 a 3 dias, a pessoa já começa a sentir uma coisa ali esquisita, como se fosse uma queimação, e logo depois vem a erupção cutânea. A neurite aguda é uma manifestação clínica muito comum do herpes zoster e é diferente da neuralgia, embora o nome seja muito parecido, porque a neuralgia, que eu vou falar já já, é uma complicação da doença, e aí é uma outra coisa. Então, quando a gente fala das complicações, o indivíduo tem a doença, tem o herpes, e ao invés de se resolver ali mais ou menos em 10 dias, ele evolui com outros sintomas. Que sintomas são esses, né? Um deles é a neuralgia pós-herpética, que é uma das complicações mais comuns, que é quando essa dor, ela persiste, ela fica ali por 3 meses ou mais após o início dessa erupção cutânea do herpes. Essa neuralgia, ela comete, varia a proporção percentual na literatura, mas em aproximadamente uns 15% dos indivíduos com herpes. Nas pessoas com mais de 60 anos, é mais frequente. Nos indivíduos que têm um comprometimento da imunidade, também pode ter uma incidência maior. E quem é vacinado acaba tendo uma probabilidade menor de desenvolver essa complicação, mesmo tendo a doença. A pessoa tem o herpes, mas ela vai ter uma chance menor de evoluir com a neuralgia pós-herpética. E essa complicação, assim como a própria doença, ela aumenta a incidência com a idade. Então, à medida que vai aumentando a idade, você aumenta a chance de ter a complicação, caso tenha o herpes zoster. Essa proporção pode, inclusive, dobrar a chance de ter a partir dos 70 anos. Uma outra complicação é o herpes oftálmico, que é uma condição chata também, até pela localização e pelo desconforto na região dos olhos, e é uma condição também que, se não tratada, pode ameaçar a visão. A incidência varia também com a literatura, mas pode chegar a mais ou menos 20% dos indivíduos que apresentam o herpes zoster, e pode começar ali com uma dor de cabeça, mal-estar, febre, e depois evolui com uma dor ou uma diminuição da sensibilidade no olho que está acometido, podendo pegar a testa e até a região de cima da cabeça.
Então, eu falei da neuralgia pós-herpética, que é a mais comum, o herpes oftálmico é outra complicação. E aqui é só um resumo, né? Eu falei dessas duas complicações, então é mais ou menos a história natural do herpes. Você tem ali um pródromo, que é aquele sintoma inicial que pode aparecer antes de tudo ou não aparecer. Aí tem uma fase aguda, que é a fase que vai ter essa lesão na pele com uma dor ali local, e pode ou não evoluir para essa fase crônica com as complicações. Um indivíduo que teve o herpes zoster, ele pode ter novamente. Essa recorrência pode acontecer em mais ou menos 5% dos indivíduos. Quem tem comprometimento da imunidade, seja por medicamento, porque usa uma medicação imunossupressora para tratar uma doença autoimune ou por outras condições, acabam tendo uma chance maior de ter o herpes zoster, e esse herpes zoster pode ter uma apresentação, uma manifestação clínica mais exacerbada. Então, as lesões, elas podem durar mais tempo, elas podem ser mais numerosas, ao invés de ficar distribuída apenas num dermatoma, ela pode ser difusa, disseminada, dificultando até o diagnóstico. Aqui só um resumo das complicações. Então, eu falei da neuralgia pós-herpética, do herpes oftálmico, e existem outras. Então, por exemplo, existem complicações neurológicas que são bem menos comuns, né? São mais raras, mas desde meningite, há outras complicações, complicações cardiovasculares e cerebrovasculares que também são menos comuns. E aí, aqui, só para ilustrar, que alguns trabalhos mostram que você pode ter a pessoa que tem o herpes zoster pode ter um aumento da chance de ter um evento cardiovascular ou um evento cerebrovascular, e o contrário também acontece, ou seja, um indivíduo que tem alguma doença crônica, ela pode ter um risco aumentado também de ter o herpes zoster. Então, isso já foi relatado em pacientes com asma, com diabetes, com depressão, com qualquer situação de estresse, a gente pode aumentar o risco de ter o herpes zoster. O diagnóstico é essencialmente clínico, a gente geralmente não faz nenhum exame, eu coloquei aqui só para citar a proteína C reativa, que é um teste diagnóstico que tem uma sensibilidade boa e é rápido, mas geralmente não é feito porque a gente faz mesmo pelo exame clínico do paciente. O tratamento, a gente tem um tratamento que existe, mas é limitado por algumas circunstâncias. Então, a indicação de tratar o indivíduo depende de quanto tempo ele está tendo os sintomas e se ele tem ali alguma comorbidade ou não associada. Em pessoas que não têm, né, um herpes zoster complicado, a gente pode tratar, fazer a terapia antiviral para tentar melhorar, acelerar a melhora das lesões, diminuir a duração delas e a gravidade da neurite aguda. E quando o paciente tem essa neurite, essa dor, né, e isso é mais constante, a gente precisa fazer uma medicação analgésica também associada, porque muitas vezes só o tratamento com o antiviral não vai ser suficiente para tratar a dor associada. E aí a gente divide os pacientes. Então, geralmente, a indicação de tratar é quando a gente consegue fazer o diagnóstico nas primeiras 72 horas do início dos sintomas. Isso nem sempre é possível, porque às vezes o indivíduo faz o diagnóstico depois desse período. E a gente sabe que quando passa desse período de 72 horas, a resposta ao tratamento, a gente tem menos evidência de que ela ocorra. Então, a indicação maior do tratamento é quando a gente consegue fazer esse diagnóstico nas primeiras 72 horas do início dos sintomas. Depois desse período, a gente acaba reservando, deixando para tratar pessoas que a gente vai imaginar que possa ter uma evolução desfavorável. Então, pessoas que têm um comprometimento por uma doença ou por uso de medicação, ou quando você já tem uma complicação, como o herpes ocular, ou indivíduos acima de 65 anos que também vão ter uma chance maior de evoluir com alguma complicação pelo herpes zoster. E como a gente tem, então, algumas limitações em relação ao tratamento, e é uma doença prevenível por vacina,
a gente preza, então, por fazer essa prevenção e evitar que a doença ocorra. E ainda que ela ocorra de uma forma mais branda e que não é, o indivíduo não vá ter ali complicações ou alguma sequela decorrente da doença. E aí, quando a gente fala em imunização, no passado a gente tinha apenas uma vacina, que era uma vacina atenuada, que não é essa, não é a Shingrix, que essa é uma vacina mais recente principalmente para a gente aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos ela já é licenciada há alguns anos. Mas a gente tinha uma vacina atenuada. A grande limitação da vacina atenuada é que ela é contraindicada para indivíduos que têm comprometimento da imunidade, por ela ser atenuada. Então, a gente só pode fazer para indivíduos que tenha, seja imunocompetente, não tenha nenhum comprometimento da imunidade, e ela é feita por via subcutânea, ela é feita uma dose única, e ela tem uma resposta, né, de eficácia menor. A vacina Shingrix é uma vacina inativada e a grande vantagem, né, que fez com que ela fosse recomendada pelas sociedades, tanto aqui do Brasil como fora do Brasil, é que ela consegue ter uma eficácia maior para a doença nos indivíduos, tanto nos indivíduos imunocompetentes como nos indivíduos com comprometimento da imunidade, porque ela pode ser feita também para pessoas imunocomprometidas. Isso daqui é só uma ilustração, né? Não precisam saber, mas ela é feita através de um antígeno modificado ali, que é um pedacinho do vírus varicela zoster, e eles associam com um adjuvante, e essa associação foi uma combinação muito feliz que permitiu com que a eficácia da vacina fosse muito alta. Então, a gente tem mais de 90% de eficácia quando a gente fala de pessoas que não têm comprometimento da imunidade por doença. Então, é uma eficácia que supera 90%. Nos indivíduos imunocomprometidos, essa eficácia é menor, como acontece também com outras vacinas, porque existe um comprometimento do sistema imunológico também para trabalhar, né, e fazer ali o seu trabalho, de cuidado contra a doença, mas varia de acordo com o tipo de imunocomprometimento que o indivíduo tem. Então, dependendo, pode ter uma eficácia de 80%, ou dependendo do imunocomprometimento menos. Como que é feita, né, a vacina? Para os indivíduos acima de 50 anos, que é quando ela é indicada, ou acima dos 18 anos, se tiver algum comprometimento da imunidade. A gente faz a primeira dose e uma segunda dose 2 meses após. Sendo que, se tiver, né, um atraso, não tem problema. Então, a gente fala que pode fazer entre 2 e 6 meses após a primeira dose. Para as pessoas que têm uma imunodeficiência, que têm um comprometimento da imunidade, não é recomendado esperar muito para fazer a segunda dose, porque os estudos mostram uma resposta melhor quando tem 2 doses com intervalo mais curto. Então, a gente faz a primeira dose e a segunda dose até 2 meses após a segunda. Ela é feita por via intramuscular e nesse esquema de 2 doses. Bom, e pode ter evento adverso? Sim, pode, como a maioria e todas as vacinas, né? E eu citei aqui os mais comuns. Então, os mais comuns disparados são as reações locais. Isso também é comum a outras vacinas. Então, pode ter dor no local da aplicação, pode ter vermelhidão no local da aplicação, pode ficar inchado o braço, e esses sinais, eles geralmente têm uma duração breve, principalmente ali entre 24 e 72 horas, e isso vai melhorando. Os sintomas sistêmicos mais comuns é um mal-estar, uma dor de cabeça, pode ter alguma manifestação gastrointestinal, uma náusea, mas são menos comuns. Os sintomas locais acabam sendo mais comuns. E aí eu coloquei aqui algumas dúvidas que são muito comuns, né, que geralmente as pessoas perguntam em relação à vacina herpes zoster. Uma delas é assim: tive a doença, então o indivíduo que teve herpes, ele já teve, já não preciso fazer mais a vacina ou tem algum benefício de fazer a vacina?
Então, como a gente sabe que existe a possibilidade de ter recorrência, a Sociedade Brasileira de Imunizações, ela recomenda sim que se faça. Ela sugere que essa vacinação seja feita 6 meses após o episódio do herpes zoster, após a doença. 6 meses depois, faz então a primeira dose e depois a segunda dose. Mas não é contraindicado fazer antes. Após a resolução do quadro, né, a pessoa está sem sintomas, pode fazer a vacina. A vacina é inativada, né? Então ela não tem nenhum pedaço ali vivo do vírus. Então é uma vacina inativada. E aí ela pode ser feita. Mas como existe uma imunidade natural da doença, pode ser feito esse intervalo de 6 meses, sem problemas. Outra dúvida muito comum é uma pessoa que já tomou a outra vacina, a vacina atenuada. Faço essa porque tem uma eficácia melhor ou não posso fazer uma vez que eu já tenho uma vacina? E sim, é recomendado também pela Sociedade Brasileira de Imunizações que quem fez a vacina previamente faça a vacina inativada por ter uma eficácia mais robusta, mas tem que respeitar um intervalo mínimo de 2 meses entre elas. Uma outra dúvida comum é se eu estou precisando atualizar a caderneta de vacinação, né? E para os adultos, a gente tem ali as principais, a DTPA, a influenza, né? Que é a vacina contra a gripe, a vacina pneumocócica. Então, essas vacinas específicas, elas já foram testadas junto com a vacina do herpes zoster, e esse uso simultâneo você pode fazer em membros diferentes, né? Vai ser mais de uma picada, cada uma em um braço, mas ela pode ser feita no mesmo dia, não tem problema. Aqui é só também. Isso daqui é tudo que eu falei, né? Do intervalo, 2 doses com intervalo de 2 meses entre elas, podendo chegar a 6 meses para os indivíduos imunocompetentes. E as perguntas que eu falei anteriormente, é um resumão da nota publicada pela Sociedade Brasileira de Imunizações em 2022. E aqui é, essa foto é uma foto lá da nossa sede no Rio de Janeiro, com os nossos 4 principais valores, que é ética, energia, disciplina e resiliência, e um QR Code, caso vocês queiram conhecer o site, o aplicativo, que é bem legal. Eu recomendo. E obrigada, vamos ver as dúvidas aí, se alguém tem alguma dúvida para a gente conversar um pouquinho. Obrigada, doutora. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, que aí a doutora Michele vai responder, tá? Doutora Michele, deixa eu só perguntar uma coisa sobre a vacina, pela Vivesse. A senhora tem condições de responder ou não? Como? Não entendi. Tá. Porque nós, a Sabesp, né, o pessoal da Ah, Sabesp, os aposentados, eles têm o plano de saúde através da Viveste. certo, Então, eles têm interesse em saber. Pelo que eu entendi, o cobre, o convênio cobre, né? Então, tá, eu queria saber o que tem que fazer, como que eles têm que proceder para tá. conseguir essa vacina. Se precisa, por exemplo, de uma solicitação médica, alguma coisa nesse Tá, sentido. então vamos lá. É assim, independente, né, de onde for fazer a vacina, se é uma pessoa com mais de 50 anos, não precisa necessariamente de pedido médico. Precisa de pedido médico quando foge da faixa etária, que aí a gente precisa entender o porquê que está sendo solicitada aquela vacina. Porque a partir dos 50 anos é indicada para todos. Se for um indivíduo menor que 50 anos, mas que tenha uma doença imunossupressora, aí precisa da vacina, porque a gente precisa entender o porquê que foi indicado. Precisa da vacina, não, precisa da prescrição, de um pedido médico, porque aí a gente precisa entender por que que foi solicitado para um indivíduo menor que 50 anos. E aí é importante a gente ter o pedido. De qualquer forma, tudo é feito pelo aplicativo. Então,
baixando o aplicativo, ele é bem ali auto-intuitivo. Você precisa fazer um mini cadastro, e aí, quando a gente vai na parte de vacinas, ele aparece assim: particular ou plano de saúde. Ele dá duas opções. E aí a gente vai, né, no plano de saúde. E aí, quando coloca plano de saúde, você vai entender se o seu plano, se a vacina tem cobertura para aquele plano. Se tiver, vai aparecer automaticamente as opções das vacinas. E aí tem lá a vacina herpes zoster, a Shingrix, e aí você clica e agenda a data que for conveniente, né? E depois desse agendamento, a BIP vai fazer uma comunicação no dia, vai orientar o momento que estiver saindo da rota para chegar na casa, né, da pessoa e vai fazendo essa comunicação. Fez a vacina, existe uma comunicação também que pode ser feita com a técnica ali, a enfermeira que fez a vacina. Então, se teve alguma reação, por exemplo, algo que esteja incomodando, faz contato e uma pessoa do time de enfermagem ou do time médico vai fazer contato, então, com a pessoa que fez a vacina e que está com a dúvida em questão ou com algum sintoma em questão. Então, tudo começa pelo aplicativo, porque aí precisa ter o aplicativo para fazer o pedido, a solicitação pelo aplicativo. Tá, que é o BIP, né, doutora? Isso, que aí Isso. no final da apresentação ali tinha o QR Code. Se você quiser, eu Isso. posso Aham. dar para enviar Tá. para vocês. Aham. Ah, tá, perfeito. Então, na realidade, espero que o pessoal tenha entendido que era isso que eu tinha entendido mesmo, e eles vão na residência, não é isso, Vai, doutora? isso. Aí você agenda por ali. Por exemplo, eu quero fazer no dia é, 10 de setembro. Aí vai estar lá as opções possíveis, né? Aí vai ter as opções. Aí você vai Sim. agendar a hora e a data. E a Tá, pessoa vai tá. chegar. Então, eles chegam. Geralmente, o primeiro atendimento, a enfermeira que vem, né? Ela explica todo o funcionamento de como é a BIP, de como a vacina é transportada, que tem toda lá a questão da segurança, da câmara fria, que leva as vacinas e todo o processo. E aí vai fazer a vacina e vai orientar, vai dar a cadernetinha para orientar a segunda dose. Tá bom. Espera um pouquinho só que eu estou vendo algumas questões aqui, doutora. Tem uma pessoa aqui Então, que é só falou. isso, para esclarecer bem, assim, para as pessoas Isso. entenderem bem, é só entrar no BIP e fazer o agendamento. Não é necessário nem solicitação médica para pessoas acima de 50 anos, que é Isso. na maioria dos casos, ou pessoas menos de 50 anos que tenha alguma doença autoimune, não é isso? Uhum. Tá. Aí tem uma Hum, pergunta aqui, né? Minha filha tem 22 anos e está fazendo, peraí, está fazendo tratamento com medicação. Tá, aí eu perdi aqui, eu acho que uma parte, mas de qualquer forma, se é uma medicação que promove o comprometimento da imunidade, é legal conversar com o médico que acompanha o tratamento, porque sim tem indicação de fazer. E aí é legal ter ah, uma solicitação médica e fazer a vacina, porque uhum. se ela tem um comprometimento, se ela faz uma medicação que pode levar a um comprometimento da imunidade, tem indicação de fazer a vacina é herpes zoster, sim. Só que aí é só importante ter essa indicação, né? Indicação Dizendo qual a médica, né? medicação que tomada, Isso. por que que está Isso. sendo orientado fazer essa vacina. Mas sim, tem indicação. Tá. Tem uma outra questão aqui. Quem nunca teve catapora pode adquirir a herpes zoster? Pode, mas na verdade tem que ter contato com o vírus. Então, o vírus vai ter que chegar de alguma forma, né? Então, uma pessoa, um adulto que não tem, por exemplo, nunca teve catapora, ele pode ter em qualquer momento da vida. Não é só criança que tem contato com o vírus. Como hoje em dia a gente tem a vacinação para a infância, né, para as crianças, para catapora, a gente diminuiu muito, a circulação do vírus que antes a gente tinha muita catapora, a gente via muito, era muito frequente, agora a gente vê menos por conta da imunização na infância. Mas sim, pode ter, mas vai acontecer ali um contato com o vírus, seja por um contato com alguém que teve o herpes zoster ou alguém que teve a catapora.
Tá. Deixa eu perguntar, acho que eu perdi a hora que a senhora falou sobre Hum. esse adquirir o vírus. É contato? É através de Isso. Aí contato? pode ser por respiratório, porque o vírus, por exemplo, uma pessoa que tem catapora, a gente faz uma precaução aérea, respiratória, porque pode ter transmissão também pela fala, tosse, pela Hum. conversa, isso pode acontecer. E quando você já tem um contato com alguém que tenha o herpes zoster, você pode ter também pelas lesões, por contato com a lesão. Então, As às vezes, lesões, uma né? mão contaminada que pegou, aí pegou em alguma coisa, aí o indivíduo vai lá e pega também, por exemplo, um objeto, e aí se contamina. Então, tanto por contato quanto por via respiratória. Tá. Outra coisa que eu quero perguntar ainda. Pode Essas perguntar. lesões, elas dão assim no corpo todo, ou alguns são locais específicos? Isso. Quando a gente fala da catapora, é no corpo todo, é diferente. Aqui eu não vou falar Sim, da perfeito. catapora. No Tá, herpes, não, perfeito. é um local Não. específico. Então, a gente tem uma Ah, região das inervações. Então, a gente chama de dermátomo, isso é só um nome científico, mas aparece como se fosse um caminho. Então, aparece numa hum, região do corpo, que pode ser qualquer região, mas aparece as bolinhas fazendo um caminho, que é um caminho ali da inervação. Se a gente for, né, se estivesse tendo a visão por dentro do corpo, mas não costuma ser disseminada. Ela é disseminada, pode acontecer quando o indivíduo tem alguma doença por imunocomprometimento. Aí essas ah, lesões podem ser mais exacerbadas e ela não ser ali localizada, mas em geral ela é localizada. E aí o indivíduo sente uma alteração ali, uma dor naquele local onde tem as lesões. hum. Tá ótimo. Perfeito. Muito, muito esclarecedor. Espero que A tenha sido. palestra E se foi, tiver nossa, outras porque, dúvidas, doutora, assim, deixa eu perguntar. É que eu realmente, legalmente, nunca tinha ouvido falar tanto em herpes zoster como tenho ouvido agora. Há sim. uma tendência de aumento isso, Eu porque acho que a agora, gente ou a divulgação, ou o conhecimento, identificação da própria doença, porque eu realmente comecei a ouvir falar é, muito pouco tempo. Eu acho que tem um conjunto de fatores. Então, eu acho Hum. que sim, as pessoas estão falando mais. Eu acho que por um tempo a gente não tinha muito o que fazer. Então, agora, como a gente tem a prevenção, também existe, né, essa fala maior. E também, quando a gente pensa e vê em fatores de risco, e a gente vê que o estresse, que depressão, e a gente sabe que condições relacionadas à Tá saúde mental terminando, né? vem aumentando muito. E isso tudo pode aumentar o risco de herpes zoster. Então, acho que não é uma coisa só, acho que é um conjunto de fatores que faz com que a doença seja mais divulgada. Ah, tá. É. Até colocaram ali, é, a pessoa colocou que ficou sabendo que está um surto de herpes zoster. Não, né? É só Não, divulgação, não tô né? sabendo. É. Uhum. Mas é isso, as doenças virais infecciosas, elas têm essas ondas mesmo. Então, Ondas. se Ah, você tá. tem, por exemplo, um lugar, né, que vai ter uma diminuição da prevenção contra a varicela, você vai ter mais catapora. Se tem mais catapora, vai ter mais herpes zoster. Porque Ah, não que vai acontecer necessariamente, entendi. mas você vai ter mais chance Entendi. porque o indivíduo vai ter Ah, contato com o vírus, esse ah, vírus fica latente e pode, né, tanto o indivíduo adquirir, né, ter a reativação em algum hum, momento da vida. tá. Tem uma pessoa que está dizendo aqui que a filha dela teve no pé. Olha, pode acontecer. Se foi herpes É. zoster mesmo, mas Aham. Então tá ótimo. Eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma questão para levantar com a doutora, ou se estão satisfeitos. Eu achei muito produtiva a palestra, gostei que muito das bom. explicações da doutora e também avisar o pessoal que vai ser gravado, né? Para quem quiser depois disponibilizar lá no site da Legal. APS aqui, para as Uhum. pessoas, né, ouvirem novamente, que eu acho Sim, interessante, e sim. as que não ouviram ainda não. Bom, Marilza, e se alguém tem tiverem mais alguma alguma questão? dificuldade com o Pois não. aplicativo ou tiverem alguma dúvida dessa parte prática, pode me mandar mensagem que eu tento esclarecer.
Ah, muito obrigada, doutora. Muito obrigada pela gentileza. Se ninguém tiver mais nada a questionar, nós vamos encerrar, Tá né? joia. Liberar a doutora, mas com nossos imensos agradecimentos Foi ótimo. pela palestra, que foi muito esclarecedora, tá? E Tá, eu obrigada. agradeço a todos a presença, tá, doutora? Obrigada, obrigada pela Muito presença, pela obrigada. participação. Tchau, Muito tchau. Bom obrigada, fim de doutora. semana. Tchau, tchau. Bom fim